impedem. Vamos ouvir o seu chamado para sermos adotados. Fique triste pelos seus erros, arrependa-se arduamente de toda iniquidade de sua vida impura. Irmãos queridos, vamos cantar todos juntos em nossos corações servir nosso Mestre. Os gratos correm para sempre. Seu Pai nosso amado Salvador, sempre cantamos com graça em nossos corações, alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. A Ele vidas e força devemos, e também coisas boas que temos. Já Deus todo Deus de Abraão e de Israel, sempre cantamos graça em nossos corações, alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. E amado, sempre gratos seremos por salvar nossas almas da escuridão. Chamaste na igreja de Deus, escolheste
cantamos com graça em nossos corações, com alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. Em teu nome nos alegramos, que aliviaste todas as dores. Exaltamos teu nome para sempre, até a eternidade com Jesus. Sempre cantamos com graça em nossos corações. Vou tomar uma aguinha aqui e já volto para iniciar a live e a leitura da live de hoje. Reunidos, a paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo nessa tarde maravilhosa aqui na Igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus na Bíblia. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês, muita paz, muita saúde e felicidade a todos, que Deus abençoe cada um de vocês que entraram aqui na minha live para ouvir a palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a leitura de hoje está no livro de Jeremias, no capítulo 37 ao 41. 37 ao 41. No capítulo 37 retrata que o profeta Jeremias, enviado por Deus para o seu povo naquela época, muito antes da vinda de Cristo, o próprio povo de Deus, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó, vão prender Jeremias, né? Vai prender Jeremias porque Jeremias está pregando aquilo que Deus ordenou a ele para falar ao seu povo, a esses israelitas em Jerusalém e aos da tribo de Judá nas cidades circunvizinhas a Jerusalém. Gratidão, Iai, né? Então, por isso, por eles estarem sendo desobediente à lei de Moisés, os estatutos, as ordenanças da lei de Moisés,
não obedecendo a Deus e nem tampouco aos profetas que Deus envia para eles para tentar resgatá-los da mão de Satanás, como Jeremias, esse que eu irei ler agora, né? Jeremias foi enviado por Deus para esse povo, na qual eles vão prender Jeremias, né? Vai prender o profeta Jeremias por estar falando aquilo que Deus mandou para esse povo aqui. Vamos ler, preste atenção, abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 37. Jeremias é preso. Vamos ler. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra da tribo de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joiaquim, né? Zedequias, né? É filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra do povo da tribo de Judá, povo de Deus, herança de Deus, que foram resgatados lá do Egito. E reinou em lugar de Conias, de Jaconias, filho de Joiaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra escutaram a palavra de Deus, que este falou por intermédio de Jeremias, o profeta enviado por Deus para eles. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jeucal, filho de Selemeias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhes dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Então Zedequias, né, está mandando Jeucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, pedindo ao profeta Jeremias para orar a Deus por eles. Ora, Jeremias entrava e saía entre o povo israelita, pois ainda não tinha sido preso. E o exército de Faraó saíra do Egito quando, pois, os caldeus que estavam sitiando Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. O exército de Faraó que saiu lá do Egito, quando, pois, os caldeus que estavam sitiando Jerusalém, eles ouviram esta notícia. Então eles se retiraram de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra de Deus dizendo: assim diz o Senhor, Deus dos israelitas, filho dos filhos de Jacó, que era Israel. Assim direi ao rei da tribo de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó que saiu em vosso socorro voltará para a sua terra no Egito. O exército de Faraó veio em socorro de Zedequias, mas eles vão voltar. E voltarão também os caldeus e pelejarão contra esta cidade e a tomarão
e queimar ela no fogo. Jerusalém vai ser queimada a fogo, e as cidades circunvizinhas do povo da tribo de Judá, né? Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vocês mesmos, dizendo: sem dúvida, os caldeus se retiraram de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vocês, e entre eles só ficassem homem ferido, contudo, se levantariam cada um na sua tenda e queimariam a fogo esta cidade. Mesmo os soldados dos caldeus que vai sitiar Jerusalém, vai atacar Jerusalém, mesmo eles sendo feridos, Deus está dizendo, se mesmo eles sendo feridos, contudo, se levantariam cada um da sua tenda e queimaria a fogo a cidade de Jerusalém. Ora, quando se retirou de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Lairão, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber ali a sua parte no meio do povo. E quando ele estava à porta da cidade de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jurias, filho de Selemias, filho de Hananias, o qual prendeu Jeremias, o profeta, dizendo: tu estás desertando para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não estou desertando do povo israelita para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvido, de modo que prendeu ao profeta Jeremias e levou ele aos príncipes do povo israelitas, os filhos dos filhos de Jacó, que se chamava Israel na época. E os príncipes ficaram muito irados contra Jeremias, de sorte que o açoitaram, bateram nele e o meteram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porquanto a tinha transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado na cela do calabouço, e havendo ficado ali muitos dias, o rei Zedequias mandou soltá-lo e lhe perguntou em sua casa, em segredo: há alguma palavra da parte de Deus? Perguntou Zedequias a Jeremias, depois que soltou ele. E Jeremias respondeu: e acrescentou: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Jeremias falou para Zedequias que ele seria entregue ao rei de Babilônia, Nabucodonosor. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesses na prisão? Perguntou Jeremias ao rei Zedequias: onde estão agora os vossos profetas
que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vocês, nem contra esta terra. Ora, pois, ouve agora, Zedequias, ó rei, meu senhor. Seja aceita agora a minha súplica diante de ti. Não me faças tornar a casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros até que se gastou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda, né? Porque Zedequias não acreditou no que Jeremias falou, né? Não acreditou, não deu ouvido e ficou lá preso ainda. Agora, meus amados irmãos, vamos ler na sequência agora no livro de Jeremias, capítulo 38. Jeremias é um profeta enviado de Deus para o povo de Deus que abandonaram Deus e estão com Satanás nesse tempo aqui, muito antes da vinda de Jesus Cristo, né? Então, esse profeta Jeremias, ele é que está falando para esse povo de Deus, herança de Deus, pela boca de Deus. Deus ordena ele, fala para ele e ele fala para esse povo, ademoestando, exortando, para que eles não vivam no pecado, para que eles retornem para Deus, porque eles estão desobedientes a Deus. Desobedeceram a lei de Moisés, os estatutos da lei de Moisés, e não querem mais saber de Deus. Por isso é que Deus enviou esse profeta para eles, né? Vamos ler Jeremias aqui, Jeremias 38, capítulo 38. Jeremias é lançado no calabouço. Vamos ler. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazu, e Gelcal, filho de Selemias, e Pazu, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, morrerá de fome e morrerá de peste. Mas o que sair para os caldeus viverá, pois a sua vida lhe será por despojo e viverá, né? Isso é o que Deus está mandando Jeremias falar a esse povo aí em Jerusalém e nas cidades ao redor de Jerusalém, para que eles, né, se eles ficar na cidade, vão morrer ao fio da espada, de fome e de peste. Mas se eles se entregarem aos caldeus como escravo, como refém, então ele vai ter o direito de viver e não morrerá, né? Promessa de Deus para esse povo de Deus rebelde que estão em Jerusalém e nas cidades ao redor de Jerusalém. Assim diz o Senhor: esta cidade, Jerusalém, infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, Nabucodonosor, e ele a tomará. Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, porque Deus está ordenando invadir por causa do seu povo que se tornaram rebeldes, não quer saber de Deus. Por isso que Deus está enviando seu servo
rei de Babilônia, Nabucodonosor, para saquear a cidade de Jerusalém, tomar todos os bens do povo que era de Deus, esses israelitas, e também os da tribo de Judá que mora nas cidades em redor de Jerusalém. Deus está enviando os caldeus e o rei Nabucodonosor, que é um servo de Deus, para saquear e tomar tudo que eles têm e levar eles escravizados por causa da desobediência a Deus, né? Por isso que Deus vai falar isso, fazer isso com ele. Esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, Nabucodonosor, e ele vai tomar as cidades. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem. Está dizendo que Jeremias deve morrer por estar falando essas coisas que Deus mandou ele falar para eles, né? Então disseram os príncipes: que morra esse homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade em Jerusalém e em redor de Jerusalém, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, porém o seu mal. Isso é o que esse povo de Deus, esses rebeldes que não querem mais saber de Deus, estão falando do profeta Jeremias, que Deus enviou para a demonstração deles, né? E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vocês. Então tomaram a Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas nas cisternas não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Ele ficou, soltaram ele dentro dessa cisterna lá no átrio, né, do rei, e como não tinha água, ele ficou atolado na lama dessa cisterna. Quando Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que não estava na casa do rei, ouviu que tinham mantido Jeremias na cisterna, o rei estava assentado à porta de Benjamim. Saiu, pois, Ebed-Meleque da casa do rei e falou ao rei, dizendo: o rei, senhor meu, este homem fizeram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando na cisterna. De certo morrerá no lugar onde se acha, por causa da fome, pois não há mais pão na cidade. Deu ordem então o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 3 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que ele morra. Assim Ebed-Meleque tomou consigo os homens e entrou na casa do rei, debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos debaixo dos teus sovacos, entre os braços,
e as cordas, e Jeremias assim fez. E tiraram Jeremias com as cordas e o lançaram da cisterna. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então mandou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada do templo do Senhor, e disse ao rei, a Jeremias: vou perguntar-te uma coisa, Jeremias, não me encubra nada. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, acaso não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, dizendo que não ia fazer isso, em segredo, dizendo: vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuraram a tua morte. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus dos israelitas: se te renderes, se você se render, rei Zedequias, aos príncipes do rei de Babilônia, de Nabucodonosor, será poupada a tua vida, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e tua casa. Né? Essa foi a proposta do profeta Jeremias para o rei Zedequias, para que ele se entregue, né, ao rei Nabucodonosor, e a vida dele será poupada. Mas se você não sair aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade, Jerusalém, na mão dos caldeus, e eles a queimará a fogo, e tu não escaparás da sua mão. E disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus israelitas que se passaram para os caldeus, que seja entregue na mão deles e escarneçam de mim. Jeremias, porém, disse para Zedequias: não te entregarão. Ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme a qual eu te falei, e bem te irá e poupar-se-á a tua vida. Mas se tu recusares sair, esta é a palavra que mostrou o Senhor: eis que todas as mulheres que ficarem na casa do rei da tribo de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram-me, prevaleceram contra mim, e agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados para fora aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão, mas pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade aqui em Jerusalém será queimada a fogo. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Os príncipes ouvirem que falei contigo, e virei ter comigo, e te disseram: declara-nos agora o que disseste ao rei, e ao que o rei te disse. Não nolo encubra,
e não te mataremos, né? Os príncipes, vendo que Jeremias conversou com o rei Zedequias para que ele se entregasse ao rei de Babilônia, né, Nabucodonosor, então os príncipes, vendo Jeremias conversar com esse rei Zedequias, então quer saber o que ele conversou entre si. Então lhes dirá: eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tomar a casa de Jônatas para morrer ali. Então vieram todos os príncipes a Jeremias e o interrogaram, e ele lhes respondeu conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Assim cessaram de falar com ele, pois a coisa não foi percebida. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Passamos agora, meus amados irmãos, né, para o capítulo 39, né? Para o capítulo 39 de Jeremias. Né? Jeremias é um profeta enviado por Deus ao seu povo, ao povo de Deus que se tornaram rebeldíssimo demais, não cumprindo a lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés, né? E foram para Satanás em desobediência a Deus. Por esse motivo é que Jeremias foi enviado para tentar resgatá-los de lá. E aqui no livro de Jeremias, capítulo 39, retrata que Nabucodonosor saqueia Jerusalém e toma e livra Jeremias da prisão. Vamos ler essa passagem aqui no livro de Jeremias. No ano 9 do rei Zedequias, rei da tribo de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e cercaram a cidade. No ano 10º do rei Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade de Jerusalém. E entraram todos os príncipes do rei de Babilônia e sentaram-se na porta do meio, as quais eram Nergal, Serazé, Sangar Nebo, Sarsequim, Rabissares, Nergal, Serezé, Rabimaque, juntamente com todo o resto dos príncipes do rei de Babilônia, Nabucodonosor. E sucedeu que, vendo os Zedequias, rei da tribo de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, saindo da cidade de Jerusalém de noite, pelo meio do caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e seguiram pelo caminho de Arabá. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e eles alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e prenderam o rei Zedequias e levaram ele a Nabucodonosor, rei de Babilônia, né? Rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate. E o rei sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos do rei Zedequias em Riblá, à sua vista. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres da tribo de Judá. Cegou os olhos do rei Zedequias
e atou com cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia, porque não deu ouvido àquilo que Deus mandou através do profeta Jeremias, né? Por isso que ele vai sofrer essas consequências, porque não deu ouvido ao que Deus mandou o profeta Jeremias falar para o rei Zedequias, que ele deixasse, se entregasse ao rei de Babilônia. Como ele não aceitou isso, então vai sofrer as consequências, como está sofrendo, né? O rei já cegou ele, né? Os caldeus incendiaram a casa do rei Zedequias e as casas dos povos e derrubaram os muros em Jerusalém. Então o resto do povo israelita que ficara na cidade de Jerusalém, aos desertores que se tinham passado para ele e ao resto do povo que havia ficado, levou-se, né, Nabuzaradão, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas aos pobres dentre esse povo israelita, que não tinha nada, Nabuzaradão, capitão da guarda de Nabucodonosor, deixou ficar na terra da tribo de Judá, e ao mesmo tempo lhe deu vinhas e campos para esses pobres israelitas, povo que era de Deus, né? Eles ficaram lá nas cidades da tribo de Judá. Ora, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias, e Nabuzaradão, capitão da guarda de Nabucodonosor, dizendo: toma-o, trata-o bem e não lhe faça mal algum, mas como ele te disser, assim procederás para com ele. Pelo que Nabuzaradão, capitão da guarda, Nabuzabã, Rebessares, Nargal, Cerezé e Rabimaué, e todos os príncipes do rei de Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e os entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim ele habitou entre o povo. Ora, a palavra do Senhor veio a Jeremias, estando ele ainda encarcerado lá no átrio da guarda, dizendo: Deus, vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus dos israelitas: eis que eu cumprirei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairá a espada, mas a tua vida terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor dos exércitos, né? Agora vamos passar, meus amados irmãos, agora para o capítulo 40, né? Para o capítulo 40 de Jeremias. Capítulo 40 de Jeremias, profeta enviado por Deus ao povo de Deus, herança de Deus, os israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que não são mais de Deus, estão servindo a Satanás,
nas estátuas de esculturas de homem, de mulher, criando templos, igrejas para ele e colocando essas estátuas de escultura lá para eles cultuarem, orarem. E Deus está muito irado com esse povo. Irado, tá muito irado, né? E é por esse motivo que ele enviou Jeremias para esse povo, para exortá-los, para eles abandonar essas práticas, seguir a lei de Moisés para serem conduzidos até a vinda de Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, que o próprio Deus enviou através de seu Filho para esse povo aqui, na qual eu estou lendo, e dada para nós nos dias de hoje, porque eles não quiseram se tornar membro da Igreja de Deus, que Deus enviou para eles. Por esse motivo é dada para nós nos dias de hoje, para a salvação e vida eterna, para aquele que aceitar a lei de Cristo, as doutrinas da lei de Cristo, os novos mandamentos, isto é, a Igreja de Deus, que é o próprio Cristo em nós, que Deus enviou, né? Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos ler Jeremias capítulo 40, que diz assim: Jeremias fica em Mispa e Gedalias. Jeremias fica em Mispa e Gedalia. Vamos ler. A palavra que veio a Jeremias através de Deus, nosso Deus, depois que Nabuzaradão, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando havia tomado, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e da tribo de Judá, que estava sendo levado como escravo para a Babilônia, através de Nabucodonosor, que é o rei de Babilônia, no qual Deus autorizou a ele para pegar o seu povo rebelde e tornar escravo de Nabucodonosor e tomar todos os seus bens, pela rebeldia que era contra Deus, né? Ora, o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, contra Jerusalém e as cidades ao redor de Jerusalém. E o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz. Portanto vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te solto hoje das cadeias que estão sobre as tuas mãos, e te apraz vir comigo para a Babilônia. Vem, e eu velarei por ti, mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde te perecer, né? Para onde te parecer bem e conveniente ir para ali, vai, né? Diz o guarda, o chefe da guarda. Se assim quiseres, volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e a quem o rei de Babilônia constituiu governador das cidades da tribo de Judá, e habita com ele no meio do povo israelita, ou vai para qualquer outra parte que te aprouver ir. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir Jeremias. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, e a Misipá, e habitou com ele no meio
do povo israelita que havia ficado lá na terra. Ouvindo, pois, todos os chefes das forças que estavam no campo, ele e os seus homens que o rei de Babilônia havia constituído, a Gedalias, filho de Aicão, governador dessa terra, e que lhe havia confiado homens, mulheres e crianças, os mais pobres da terra, que não foram levados como escravos para a Babilônia por Nabucodonosor. Só os outros povos de Deus que foram levados escravos, né? Os pobrezinhos não foi levado escravo, porque Deus ordenou a seu servo, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, pegar o povo que tinha ouro, prata, para saquear tudo que eles têm por causa da sua rebeldia contra Deus e pela desobediência à lei de Moisés, aos estatutos da lei de Moisés e às ordenanças da lei de Moisés, e estando servindo a Satanás, né? Estando servindo a outros deuses que eles criavam, de deuses de estátuas de esculturas, de homem, de mulher, onde eles criavam seus templos e colocavam esses ídolos de Satanás lá dentro para cultuarem, né? Por isso que Deus irou-se com esse povo e fez com que Nabucodonosor levassem todo ele de Jerusalém e os da tribo de Judá como escravo e tomando todos os seus bens, né? Então vieram ter com Gedalia a Mizipá, e eram Ismael, filho de Natanias, e Joanã e Jonatã, filho de Careá, e Saraias, filho de Tanumete, e filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netalotita, o Netofatita, e Jazarias, filho de Maacatita, ele e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Acão, filho de Safã, eles, e pôs seus homens, dizendo: não temais, serve aos caldeus, habitai na terra, e serve o rei de Babilônia, e bem vos terá. Quanto a mim, eis que habito em Mizipá, para vos apresentar diante dos caldeus que vierem a vocês, né? Que vierem a nós e a vocês. Porém, colherei o vinho e os frutos de varão e o azeite, e metei-os nos vasos, metei-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomaste, né? Que eles tomaram do povo da tribo de Judá. Do mesmo modo, quando todos os judeus israelitas que estavam em Moabe e entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todos os países, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto entre o povo da tribo de Judá, que havia posto sobre ele a Gedalias e o Diacão, filho de Safã. Voltaram então todos os judeus israelitas e todos os lugares para onde foram arrojados, e vieram para a terra da tribo de Judá, a Gedalias, a Mizipá, e colheram vinho e fruto do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam no campo vieram ter com Gedalias a Mizipá, e disseram-lhe: sabes que Baalins, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Natanias,
para retirar a vida, mas não lhes deu crédito Gedalia, filho de Aicão. Todavia Joanã, filho de Careá, falou com Gedalia em segredo, em Mizipá, dizendo: deixa, peço-te que eu vá e mate a Ismael, filho de Natanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te traria ele a vida? Tiraria ele a vida. De modo que fossem dispersos todos os judeus que se têm congregado ali, e parecesse o resto de Judá. Mas disse Gedalia, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careia: não façais tal coisa, pois falas falsamente contra Ismael. Então isso foi o que Gedalia disse, né, para que ele está falando essas coisas falsamente. Então, meus amados irmãos e irmãs congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade, eu estou lendo para vocês o livro de Jeremias. Jeremias, um profeta enviado por Deus para exortar o povo de Deus, a herança de Deus, que estão seguindo Satanás, que abandonaram Deus, não seguem mais a lei de Moisés, as ordenanças e etc, né? Porque foram para Satanás. Mas Deus, misericordioso para esse povo que era dele, né? Esses israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que era Israel, enviou Jeremias para exortá-lo, para ver se eles retornavam para Deus novamente. Por esse motivo é que Jeremias está aqui falando a esse povo, e Jeremias, né, vai retratar aqui no livro de Jeremias o assassinato de Gedalias, que está tomando conta do povo das terras do povo da tribo de Judá, quando foram levados escravos lá para a Babilônia. Então sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, de sangue real, e um dos nobres do rei, e 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mizipá. E eles comeram pão juntos ali em Mizipá. E levantou-se Ismael, filho de Natanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre essa terra. Matou também Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mizipá, como também aos soldados caldeus que se achava ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matou a Gedalia, sem ninguém o saber, que viera de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e os vestidos rasgados, e tendo as carnes retalhadas, trazendo nas mãos oferta de cereais e incenso para os levarem à casa do Senhor. E saindo-lhe ao encontro Ismael, filho de Natanias, desde Mizipá, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhe disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão. Chegando eles, porém, até o meio da cidade, Ismael, filho de Natanias, e os homens que estavam com ele, mataram-no e os lançaram no poço. Mas entre eles
se acharam 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate a nós, porque temos escondido no campo depósito de trigo, cevada, azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou entre os seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que matou por causa de Gedalia é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel, rei dos israelitas. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Natanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo israelita que estava em Mizipá, as filhas do rei e todo o povo que ficava em Mizipá, que Nabuzaradão, né, o capitão da guarda, havia confiado a Gedalia, filho de Aicão. E ele levou os cativos Ismael, filho de Natania, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, porém, Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele, todo o mal que havia feito Israel, filho de Natanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Natania, e o acharam ao pé das grandes águas que há em Gibeão. E todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu a Joanã, filho de Careá, e a todo o chefe da força que vinha com ele. E todo o povo que Ismael levava cativo de Misepa virou as costas e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Natania, com 8 homens escapou de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele, tomaram a todo o resto do povo que Ismael, filho de Netanias, tinha levado como escravo de Mispa, depois que matara Gedalia, filho de Aicão, a saber, né, os caldeus, as mulheres, os meninos e aos eunucos que Joanã havia recobrado de Gibeão. E partiram indo habitar em Jeruti-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, pois os temiam por ter Ismael, filho de Natanias, matado a Gedalia, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha posto por governador sobre a terra do povo da tribo de Judá, né? Então, meus amados irmãos e irmãs, termina aqui a leitura de hoje, nessa live de hoje, onde eu li no livro de Jeremias, do capítulo 37 ao 41. Eu quero dizer para vocês que essa live está sendo gravada lá no Facebook. E se você chegou agora aqui e não viu quase nada dessa live, é só você ir lá no Facebook, procurar por Antônio Vitor e vocês vão ver lá várias lives gravadas aqui do Kawai. Também na minha página lá no Facebook, A Verdade na Bíblia. Também o grupo da página A Verdade na Bíblia. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui no Facebook. Compartilhem esse vídeo, tá? Deixe um gostei, faça sua pergunta, tire sua dúvida, tá? E eu a responderei.
Que Deus abençoe e até a próxima.